Daí vem algo e quebra aquilo, quebrou a cadeia, ficou um espaço. E o que a nossa mente faz? Dentro desse vazio, vai criar o sintoma. Você é traumatizado, todos nós somos. Não há ninguém que não tenha em si algum trauma. O que seria exatamente o trauma? Bom, imagine que você pegou o carro e está indo para outra cidade. Você pega a estrada para ir. Só que existe nesse meio do caminho um carro que vem e bate em você. Ou seja, tirou você do curso, tirou você daquela ordem. Isso é o trauma, isso é o impacto que te movimentou, que criou um vazio naquele caminho, ou seja, paralisou você ali. Então você está indo, tem uma ordem, tudo na sociedade, tudo na vida, tudo na natureza, existe um caminho de ordem. E aquilo que interrompe, aquilo que Lacan, o psicanalista Lacan vai chamar de tique, que é aquele acaso, aquela coisa que vem e se interpõe ali e produz um vazio, um vácuo, um silêncio no meio daquela ordem. Essa é a dor. Então, quebrou o fluxo. Lacan vai chamar de cadeia de significantes, mas podemos entender a ordem. E vai ficar um vazio. Então, imagine você nasceu, você está indo na vida, dentro de uma ordem, e de repente coisas acontecem que quebram aquele fluxo. Você está ali na tua infância, brincando, as coisas de forma positiva, de repente você vê o pai brigando com a mãe brigando com o pai, e aquilo interrompe aquela ordem, porque aquilo está fora, não é para aquilo acontecer exatamente, não é para aquilo existir. E fica um vazio, porque o nosso cérebro, ele tem um mecanismo, tem uma parte no cérebro que se chama neocórtex, ou córtex pré-frontal, que é uma parte que questiona, uma parte que nos faz ser humanos, nos faz ser racionais, que questiona por quê, para quê, por que isso aconteceu, diferente dos outros animais. Se você der um chute no cachorro, ele vai sentir, porque ele tem um sistema límbico, ele tem um sistema reptiliano do seu cérebro, ele sente aquilo, ele pode criar um registro sobre aquilo, mas dificilmente ele vai ficar pensando por quê, o que eu fiz, o que aconteceu. Então, o nosso cérebro, esse processo de sofrimento, é quando a gente fica questionando, e mesmo de forma inconsciente. O nosso cérebro está buscando uma razão daquilo existir, uma razão por que houve aquela interposição, aquela quebra, aquele silêncio, aquele vazio que ficou. Então perceba, existe um caminho, de repente quebra aquilo e fica um vazio no meio. Então imagine aqui, vamos pensar que isso aqui é uma ordem, um caminho de ordem, uma cadeia significante, como Lacan fala, mas enfim, algo que está ordenado. Daí vem algo e quebra aquilo, quebrou a cadeia, ficou um espaço. E o que a nossa mente faz? Dentro desse vazio, vai criar o sintoma. Inclusive a palavra sintoma, no grego é como se fosse aquilo que vem junto com a queda. Então algo caiu. E o sintoma é como se fosse, imagine essa fita que tenta colar para tapar esse vazio, ou esse buraco que está ali, para tentar juntar essas partes, esses pedaços. Isso é o sintoma. Pode ser corporal, pode ser um sintoma da depressão, um sintoma da ansiedade, pode ser, enfim, vários inúmeros processos, vícios, droga, enfim, seja o que for, uma dor de cabeça constante, uma fibromialgia, alergias, que tenta ali. Então o sintoma, ele vem para mostrar que existe um buraco, existe uma queda que aconteceu. E ele está tentando resolver o problema. A mente, o psiquismo está tentando resolver o problema com esse sintoma. Porque outra coisa que é interessante, que o nosso cérebro, nosso psiquismo, ele vai marcar e vai registrar mais aquilo que é doloroso, que é esse rompimento. Ele vai, se eu der um beijo em alguém, vai criar uma memória, mas essa memória não vai exatamente se repetir. Não vai entrar numa compulsão
de repetição, como diz Freud, aquilo vai se estabelecer porque está dentro da ordem. Mas se eu dou um tapa na cara de alguém, isso vai marcar mais. Isso vai se registrar e a tendência é que se repita aquilo, porque o cérebro vai tentar entender, vai tentar criar uma explicação e um porquê daquilo, uma razão daquilo ter acontecido. E até que não se dê a razão, cria-se um sintoma sobre aquilo. E aquele vazio que está ali, aquele silêncio. Inclusive eu assisti um filme um dia que é sobre cavaleiros e o pai estava ali com a espada ordenando o filho e ele fez ali com a espada nos ombros e no final ele leu o mandamento dos cavaleiros e no final ele deu um tapa na cara e disse: isso você vai lembrar, para marcar aquele momento. E é assim que acontece com o cérebro. Então ele está lá tentando achar uma razão daquilo acontecer e assim ele vai produzir o sintoma, porque o afeto negativo ele se registra mais. Assim a gente vai olhar para a teoria de Spinoza, né, o filósofo Spinoza, que ele fala sobre esses afetos. O afeto negativo, a tristeza, o afeto negativo vai produzir impotência de ação, e afeto positivo, alegria, aquilo que está dentro da ordem, vai gerar potência de ação. Então esse afeto negativo, ele marca mais. E é preciso a gente rever os afetos. Então imagine que você, como eu disse, está lá na infância, você viu questões na sua infância, e isso se registrou dentro de você, dentro da sua memória, não exatamente às vezes da lembrança, porque às vezes você não lembra do fato, do que aconteceu, mas o registro da memória, que é a emoção, está lá. E isso vai se repetindo ao longo da sua vida, através de situações, associações, transferências, no seu dia a dia, no seu trabalho, hoje, mas você não se dá conta que isso é de lá. Então você tem o sintoma da raiva, aquilo que vem dentro de você, quero matar tudo. É um sintoma que está mostrando que tem um vazio. E esse sintoma, ele acaba fazendo parte da psique do indivíduo, como se fosse parte da identidade. Por isso que muitos têm essa relação de amor com o sintoma. Porque a mente fica assim, mas se eu tirar isso, o que vai acontecer? Se eu tirar esse sintoma que está grudando, quem que eu vou ser sem isso? Vai ficar tudo fora de volta? Então a mente resiste a sair do sintoma. Por isso precisa passar isso. É fazer essa travessia para entender que você não é o sintoma. O sintoma é uma cola que se criou. E para resolver isso aqui, que existe nesse buraco um afeto negativo, você quando era criança, dando um exemplo, você viu o pai morrer, você viu a mãe que estava apanhando, você viu o pai que estava apanhando, tem um afeto negativo aqui. E você precisa ressignificar, reinterpretar, reolhar aquilo, porque você era uma criança, ou você interpretou, talvez até mesmo depois, na adolescência, aconteceu alguma coisa que saiu da ordem, e você interpretou aquilo de forma, às vezes, que não está coerente. Você interpretou, é simplesmente uma interpretação. E agora você precisa reinterpretar, ressignificar, dar um outro significado, agora de fora como espectador. É interessante ter um filme chamado Duas Vidas, com Bruce Willis, que tem uma cena assim, quando ele volta para o passado para rever a sua situação traumática, onde ele paralisou ali na infância, e ele se olha na infância do lado de fora. Ele está o tempo todo do lado de fora como espectador, mas agora tendo um outro olhar sobre aquilo, ressignificando aquilo, reinterpretando. O pai dele pega ele quando era criança e diz: não chore, você está matando sua mãe. E ele, adulto, olhando de fora, diz para aquela criança: não, peraí, não é bem assim. O pai só estava com medo. Você não está matando a sua mãe. Então ele reinterpreta, ele coloca algo novo ali. E tem algo que pode ser feito. Você pode, por exemplo, colocar uma música emocionante, que emocione você, que faça sentido, lógico, para a sua alma, para a sua mente, que emociona você. E naquela música você revisita a sua história, essas situações, e vai ressentindo algo. Você pode sentir uma coisa boa,
pode sentir um saudosismo, porque você está olhando de fora. Você não está realmente sentindo aquilo que você sentiu lá. Entende? Porque a mente faz isso. Você lembra de algo, mas você está com a emoção de agora. Você não está tendo exatamente a emoção daquele momento. Então você pode ir revisitando, reolhando aquilo, questionando e reinterpretando e ressentindo por meio dessa trilha sonora, por meio dessa música. E isso está mudando o afeto no teu cérebro, na sua mente. É como se você estivesse colando aquilo de volta. E o sintoma passa a deixa de ser útil, porque o sintoma ele tem uma utilidade. Enquanto o sintoma tiver utilidade, ele permanece. Mas quando você colocar outros afetos aqui, o sintoma perde essa utilidade e não é necessário mais. Então isso é muito interessante sobre o trauma, questões traumáticas e as questões dos afetos, que é aquilo que vem e interrompe a ordem. E tem coisas do trauma que para você também retornar a um caminho de ordem, às vezes também vai ter um outro trauma, um impacto. Imagine, vamos pegar um texto bíblico aqui, que fala de Paulo. Era Saulo, mas também chamado de Paulo, que ele estava no caminho de Damasco e ele é impactado por uma luz que seria ali no texto Jesus, que diz para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que recalcitra contra os aguilhões? E ele cai do cavalo, ele cai no chão ou seja, ele é impactado. Vamos colocar aqui simbolicamente como trauma. Ele está num caminho, algo impacta ele fica cego por 3 dias, para o caminho dele e ele precisa ser reordenado agora. Ele é reordenado, porque ele estava indo num caminho que estava fora do propósito dele. Mas com o impacto ele é reordenado. Então, existe esse propósito do trauma também, reordenar você. Então tem o trauma que tira você da ordem, e tem, às vezes, outro impacto que pode mudar você do curso. Imagina que você está indo com um carro para algo, bate em você e redireciona. Tem outros textos que pode falar. Jó, por exemplo, que Jó estava no seu caminho, mas acontece um monte de coisas na vida dele e ele é impactado por esse processo traumático e que tira ele da ordem, mas nisso levou ele também a compreender outras questões. Levou ele a compreender aquilo que ele só conhecia de ouvir falar, mas agora de andar, como ele diz, acerca de Deus. Deus, vamos colocar como uma essência divina, ou seja, ele conhecia Deus, a sua essência divina apenas de ouvir falar, mas agora, a partir desse momento traumático, crítico na vida dele, ele passou a ter uma outra consciência e começou a conhecer essa essência, de andar com essa essência. Então são outros aspectos aí da questão do trauma. Mas tudo parte pela mudança do afeto. E é interessante tudo isso. Então pense aí, reflita mais sobre essas questões, quais são os seus traumas, o que está dentro de você que você está repetindo. Qual é o afeto negativo dentro dessa memória emocional que está aí, mas está repercutindo na sua casa, na sua família, com os seus filhos, no seu trabalho? Qual é o afeto que está vindo? E que você precisa revisitar, criar uma outra trilha sonora, e isso pode ser até, como eu disse, algo concreto, onde você coloca a música e vai sentindo aquilo novamente. E se tiver que chorar, chora, ressente aquilo. Deixa aquilo ser saudade, ser outra coisa. Não mais interpretado com o olhar da criança ou aquele olhar imaturo daquele momento. Vai colocando esse afeto ali, positivo. E o cérebro vai saindo daquela ideia de que agora ele tem que achar uma razão, um porquê, dar uma resposta para aquilo. Porque perde daí o sentido. Ok? Daí se sai do sofrimento e sai do sintoma que perde sua utilidade. Ok? E pode me seguir lá no meu Instagram,
né? Se você não estiver vendo no Instagram ou no Facebook ou no meu site www.cardoscollect.com. Ok? Lá tem cursos, tem material bem bacana para você.